Portanto, o que é que dizem as conclusões do relatório sobre a igualdade de género? Que é preciso duas coisas que só se conseguem a longo prazo, que são as mudanças comportamentais e estruturais da sociedade e a redefinição dos papéis de homens e das mulheres, tanto na família como na esfera pública, privada. E, entretanto, ficaram imensamente admiradas como eu e o pai funcionávamos no sentido de organizar aquilo tudo, porque normalmente é a mãe que funciona. E então, a festa foi no fim de semana, na segunda-feira viraram para a minha filha e perguntaram: quando é que podemos ir à tua casa outra vez? Porque sentiram que aquilo funcionava. E então disseram que normalmente os pais nunca estão presentes. E eu fiquei assim, a minha filha quando chegou em casa comentou, eu falei assim: filha, como é? Ela: oh mãe, as minhas colegas nunca viram um pai na cozinha ajudar a mãe para o resto da festa. E elas ficaram... Eu também tenho esse exemplo em casa, com o meu marido também. Elas ficaram completamente abismadas com uma maneira... Mas não é... Não foi uma coisa que conseguisse logo de início. Foi quase que uma coisa inicialmente um pouco forçada, mas depois aquilo lá ficou aliado e agora funciona bem. Mas acho que de facto a sociedade tem tanto... apreendeu de tal forma que os homens fazem determinadas coisas e as mulheres outras, que depois as mulheres quase que assumem que têm que fazer aquilo porque é aquilo que aprenderam a ter que fazer. E se o homem tenta fazer, muitas vezes são as próprias mulheres a dizer: estás a fazer mal, não é assim que se faz. E eu tentei ser o contrário, tentar explicar como é que se fazia e ajudar a melhorar, não é? Para depois fazer sozinho. Uma outra questão, por exemplo, eu quando me casei com o meu marido, a minha sogra me colocou a seguinte questão, disse-me assim: você não precisa ensinar a lavar, nem passar, nem arrumar, nem nada, porque eu ensinei ele a fazer tudo. Se ele não fizer, é porque não quer. Então, eu a partir daí falei: muito bem. Maravilha. Mas são casos especiais, porque na altura, eu lembro quando andava no liceu, que toda a gente ia descascar batatas, os homens não fazem. Portanto, isso são as mulheres e proibiam qualquer filho, homem, de fazê-lo. Portanto, o que acontece é que as pessoas não sabem mudar comportamentos muitas vezes. Nem impor essa mudança. Obrigada. Eu tenho uma criança de 11 anos, ela tem 9. Quando eu varro, ele limpa com a esfregona. Quando eu cozinho, ele lava a louça. Quando eu levo a cadela à rua, eu levo o cão. Eu não passo porque tenho empregada, eu não posso. O que eu não faço, ele não faz. O que eu faço, ele faz. E trocamos papéis. Se não for assim, não há hipótese no futuro, ele não vai fazer. É claro que tem que ter cuidado com as vizinhas, tem que cuidar com os amiguinhos, mas ele também já está preparado para responder nessas situações. Mas era bom que ele mostrasse que isso está certo. E ele não tem problemas em fazer. Até porque ele tem algumas necessidades de agradar socialmente e ele sabe responder. Lá em casa somos 2, dividimos as tarefas, a minha mãe faz uma, faço outra, não tenho problemas com isso. Claro. E eu penso que se não começar assim, educando assim, nunca vai acontecer. Claro. Por isso tem que ser. O que é que se pretende com a igualdade de género, numa frase? No fundo, não se destina a tornar mulheres e homens iguais, não é isso que se quer. Porque muitas pessoas acham que o feminismo é querer ser igual aos homens. Não é isso. Assenta antes na igual valorização das diferenças, porque de facto nós somos diferentes biologicamente, para não ir tão longe, não é? Mas temos que ser valorizadas da mesma maneira que os homens são nas suas diferenças, não é? Tal como ser migrante também é uma diferença que tem que ser valorizada, atuando para que tanto as mulheres como os homens possam tomar decisões nas suas vidas sem constrangimentos por pertencerem a um determinado género. Eu não posso ficar constrangido por querer ser um educador de infância porque sou homem, não é? Isto não faz sentido. Portanto, é criar condições para que não existam estes constrangimentos.
para que não possam maniatar as suas vidas só porque são homens ou mulheres. Eu ia-vos falar também do ciclo da violência. Eu não sei, já estamos ali, eu não sei como é que estão a correr os trabalhos das crianças lá em cima. Não sei se estão... Não quero saber, Manuel, já agora, que é para vermos mais ou menos o tempo que temos, porque depois as crianças irão descer aqui para comerem qualquer coisa, embora tenham também comida lá em cima, mas há aqui mais um reforço, e nós também, eu já começo a sentir alguma fome. E porque vai ser entregue os prémios às crianças que fizeram os melhores relatos sobre o que é ser criança migrante aqui em Portugal. Ora, o ciclo da violência é fundamental perceber este ciclo porque normalmente é sempre igual. É o chamado ciclo da violência. Portanto, há uma primeira fase em que há uma acumulação da tensão entre a vítima e o agressor. A vítima vai conseguindo controlar aquela violência ou aquela tensão, porque ainda não se pode chamar de violência, porque vai se submetendo, subjugando àquilo que a tensão vai criando, não é? entre o casal. Mas a tensão começa a crescer de tal forma que chega à segunda fase, que é a fase da explosão, que é quando há ou agressão física ou agressão verbal ou qualquer episódio violento que já não consegue controlar a vítima, não é? A vítima já não consegue controlar porque, de facto, a explosão é de tal forma intensa que ela já não controla nada. Esta explosão pode durar horas como dias. Portanto, a vítima não consegue saber qual é o fim da explosão e por isso é que se fala em consequências a nível psicológico similares à das vítimas de terrorismo. As vítimas que vivem sob terrorismo não sabem quando é que vai cair a próxima bomba, não é? E, portanto, andam sempre naquela ansiedade de não saber muito bem o que vai acontecer nas suas vidas, e aqui as vítimas de violência doméstica acontece-lhes exatamente o mesmo. A seguir à fase de explosão, dá-se o arrependimento, ou a chamada lua de mel, que é a terceira fase, em que o agressor normalmente ou culpabiliza a vítima por aquilo que aconteceu, diz-lhe que a culpa foi dela, que ela é que causou aquela explosão, que ela tem que ser mais isto, ser mais aquilo, se não fosse ela as coisas eram diferentes, mas que está muito arrependido, que pede desculpa, que não vai voltar a acontecer. Alguns até dão flores, fazem coisas mais elaboradas, vão ao local de trabalho presenteá-las, portanto, depende depois da situação em concreto, mas há sempre uma chamada lua de mel. A fase da lua de mel é o que faz com que as vítimas permaneçam, ou é uma das razões que faz com que as vítimas permaneçam tanto tempo nas relações. Porque na lua de mel elas acreditam que as coisas vão mudar. Dá-lhes esperança, se foi só mais esta, não vai voltar a acontecer. E, portanto, vão-se mantendo ali, até porque a lua de mel normalmente até é um período muito bom entre o casal e, portanto, ela acredita piamente que as coisas vão mudar. E este ciclo também ocorre no namoro, com as crianças em idades baixas, como na adolescência, por exemplo. Portanto, isto é exatamente o mesmo ciclo, exatamente da mesma forma o tipo de ciclo que ocorre. Portanto, aqui este ciclo tem associado a um outro fenómeno, que é o fenómeno da escalada da violência, porque normalmente quando se passa na explosão para um limite de desrespeito, normalmente o limite seguinte ou é aquele ou é um pouco mais à frente. Portanto, há a escalada da violência, por isso é que muitos destes ciclos acabam em morte, porque já se escalou tanto que o final é mesmo a morte. E portanto, quanto mais rápido conseguirmos intervir neste ciclo, melhor, porque menos escalada foi a violência, não é? Daí que seja tão grave conseguir ficar-se neste ciclo vicioso da violência doméstica. Claro que este ciclo é vivido pela vítima como um misto de medo, esperança e amor, portanto faz com que a vítima vá ficando, vá permanecendo. Muitas crianças, até no namoro, há outra questão perversa, que é a de acharem que se ele me controla é porque ele gosta de mim, porque se ele não me controlasse é porque não queria saber.
Portanto, o facto de ele ir ao meu telemóvel ver as minhas SMS, o facto de dizer que eu não posso andar de mini saias, ou de lábios pintados, ou de brincos, é só porque ele gosta de mim e não quer que outros gostem, e portanto não veem isto como uma forma de opressão e de discriminação e de violência em relação a elas. Claro, claro. A mulher tem que ser submissa. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Escalada, já vos falei. Porquê é que permanecem as mulheres? Não se trata de um problema de caráter ou de falta de força de vontade. Há inúmeros motivos para que as mulheres permaneçam nestas relações. Eu falo em mulheres porque maioritariamente são elas as vítimas. Portanto, ela sabe que o agressor pode tornar-se ainda mais violento se tentar sair da relação. Ela pode estar totalmente dependente dele a nível financeiro e a nível social, portanto pode estar isolada, porque muitas vezes estes agressores tendem mesmo a isolar a vítima dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas de quem gostam. A família e os amigos podem não apoiar a decisão da vítima de sair da relação porque até são católicos e veem o casamento como uma coisa para a vida inteira e, portanto, dizem-lhe: filha, tens que aguentar, cada um tem a sua cruz, tens esta cruz, olha, tens que aguentar, foi o homem que escolheste, agora tens filhos, não vais destruir uma família a sair de casa assim, não é? E elas ouvem aquilo. Mas olha que muitas pessoas ouvem isto. É cultural. É cultural. Sim. Não há entendimento possível, não é? A vítima pode não ter acesso a proteção real e eficaz, portanto, há vítimas que não procuraram saber que ajudas é que têm e acham mesmo que não têm essa proteção, ou algumas não têm de todo. Pode achar que a ruptura da relação familiar vai ser prejudicial para os filhos, e há muitas que acham isso genuinamente. A vítima tem medo de ficar sem os filhos porque ele diz-lhe muitas vezes isso e ameaça: se sais de casa ficas sem as crianças, podes sair mas elas ficam cá. Já estão prontas? Sim, já? Sim. É só para combinar. Ok, ótimo, pronto. As vossas crianças já estão prontas para descer e por isso tenho que andar mais rápido. A herança cultural que se recebeu também faz com que se mantenha. Acham que não há outra alternativa, têm vergonha em mostrar que têm este problema. Há crenças religiosas acerca do casamento que fazem também permanecer e a esperança que a situação vai mudar, conforme falamos há pouco. Eu ia entrar nos mitos do abuso sexual, mas eu julgo que, face ao adiantar da hora, e como isto atrasou imenso, porque inicialmente pensávamos que tínhamos som lá em cima e afinal não tínhamos, porque não conseguíamos fazer a conexão entre o telemóvel e a televisão, e isso fez atrasar imenso a nossa tarde, e também para não vos maçar mais, porque já devem ter tido uma viagem cansativa, ainda vão ter uma de regresso. Eu se calhar ficava por aqui, mas se quiserem antes de terminarmos mesmo a sessão fazer mais algum comentário ou fazer mais alguma pergunta, acho que ainda temos tempo para isso.